Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para a nossa introdução de ciclo orçamentário. Agora a gente entra, realmente nessa parte aí da matéria que pode estar no seu edital como ciclo orçamentário, como processo orçamentário, Tem bancas que trabalham ali com o mesmo conceito, para os dois. Então, nós vamos aqui fazer uma pequena introdução antes de realmente entrar nas fases do nosso ciclo, beleza? Então vamos lá, gente. Ciclo orçamentário ou processo orçamentário, ele pode ser definido como o encadeamento... Opa! Achei que eu tinha pegado meu marca-texto aqui, não peguei? Como o encadeamento de atividades típicas do orçamento público, albergando 4 etapas que envolvem a sua concepção, gestão e avaliação. Quais são as 4 etapas clássicas do nosso ciclo orçamentário? Elaboração e planejamento da proposta orçamentária, discussão, estudo e aprovação da lei de orçamento, execução orçamentária e financeira e avaliação e controle. Então, começamos lá no planejamento, na elaboração da nossa lei orçamentária, fazemos discussão, estudo e aprovação lá no Poder Legislativo. Esse projeto volta para o executivo sancionar, promulgar e publicar. E aí nós começamos a execução orçamentária e financeira. E aí, depois de tudo isso, nós temos a avaliação, nós temos o controle, tá? Obviamente, em todas as nossas etapas aqui do ciclo, nós temos o monitoramento. O monitoramento está sempre acontecendo. Mas a avaliação e controle é o que finaliza realmente o nosso ciclo orçamentário, tá? Então, essas 4 etapas aqui, elas são clássicas, são tradicionais aí quando se cobra ciclo, beleza? Nós temos, então, esse movimento, O nosso ciclo orçamentário, ele é contínuo, ele é dinâmico, ele é flexível, tá? Nós temos ali funções que são desempenhadas pelos poderes de forma alternada, tá? Então, a gente tem ali, Poder Executivo elabora. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Poder Executivo faz a elaboração do nosso projeto de LOA, dos nossos projetos todos, PPA, LDO também. Poder Legislativo é quem discute, estuda e aprova o orçamento. Poder Executivo é quem executa o orçamento. E avaliação e controle pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Pessoal, nós temos uma menção que a gente tem que fazer aqui para você não errar questões de prova, tá? Exercício financeiro. Quando a banca vem para você e diz que o exercício financeiro coincide com o ciclo orçamentário, quando a banca diz para você que o ciclo orçamentário tem a duração de um exercício financeiro, errado, sempre errado. Por que isso está errado, gente? Porque o exercício financeiro está onde? Quando a gente explicou o princípio da anualidade, o que eu falei para você? Que o exercício financeiro coincide com o ano civil. E quem que tem essa vigência? A lei orçamentária anual. Então, a execução da minha lei orçamentária anual pelo Poder Executivo é que dura um exercício financeiro. Então, o exercício financeiro, ele tem exatamente um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Falou para você que o meu ciclo dura o exercício, já está errado. O ciclo é maior do que um exercício. Necessariamente, elaboração e discussão estão no ano anterior ao da execução. A avaliação e controle está no ano posterior ao da execução. Então, você tem 3 exercícios envolvidos necessariamente no nosso ciclo orçamentário, tá? Você não tem apenas um exercício no ciclo todo. Um exercício financeiro é só a nossa execução da lei orçamentária anual, tá? Todas as vezes que você olhar no ciclo a palavra execução, isso é execução da LOA, isso é o exercício financeiro, isso é um ano, beleza? Maravilha. O processo orçamentário, de acordo com o Giacomoni, que é um doutrinador extremamente famoso em orçamento, ele não pode ser visto como autossuficiente. Por que não pode ser visto como autossuficiente?
A primeira etapa do ciclo, que se renova anualmente, a elaboração da proposta, é em grande parte resultado de definições constantes de uma programação de médio prazo que, por sua vez, detalha planos de longo prazo. Por isso, o processo orçamentário tem maior substância quando integrado ao processo de planejamento. A bem da verdade é que o nosso processo orçamentário, ele decorre, né, da LOA, no caso aqui, né, o processo da LOA, ele decorre necessariamente do PPA, que decorre necessariamente dos nossos planos de longo prazo. Então, você tem ali uma dependência, uma decorrência lógica de que a LOA só existe, né, porque nós temos um sistema de planejamento em cima. Então, não é algo que se sustenta sozinho. Necessariamente, eu dependo do planejamento ali de longo prazo e de médio prazo para eu ter um processo orçamentário da LOA que realmente aconteça todos os anos, tá? Então, esse é o entendimento que nós retiramos lá do Giacomoni, e havendo uma cobrança na sua prova nesse sentido, você pode marcar isso como correto, porque eles retiraram do livro, tá? Várias bancas usam o Giacomoni como doutrina na hora de cobrar o orçamento público, AFO e direito financeiro também, tá? Temos que tomar um cuidado, pessoal, porque teve um cara chamado Sanches, que ele, além do ciclo da LOA, que é esse aqui atrás, que a gente viu, de 4 etapas, né? Essas 4 etapas, que são as etapas clássicas que a gente sempre fala, ele pensou assim, bom, nós não temos apenas o ciclo da LOA, a gente também tem um ciclo ampliado em que eu consigo verificar, em que eu consigo olhar para todos os instrumentos de planejamento ao mesmo tempo, porque eles seguem também uma concatenação lógica, tá? E aí esse Sanches, que foi quem criou esse ciclo orçamentário ampliado, né, quem trouxe isso, ele traz essa discussão para nós, e isso aqui é objeto de prova também, tá? Então, olha lá, nesse ciclo você tem a elaboração do plano plurianual pelo Poder Executivo, você tem a discussão e aprovação do PPA pelo Poder Legislativo, você tem, depois disso, a elaboração da LDO pelo Poder Executivo, a discussão e aprovação da LDO pelo Legislativo, a elaboração do projeto de LOA pelo Executivo, a discussão e aprovação da LOA pelo Legislativo, a execução da nossa LOA, execução da LOA pelo Poder Executivo, aqui que está o exercício financeiro, aqui que dura um ano, né? O resto é tudo fora daquele um ano ali. Deixa eu só arrumar meu um ano aqui. Um ano. E nós temos depois a avaliação e controle da lei orçamentária. Isso aqui a gente fica rodando por 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos, nós temos a elaboração de um novo PPA, tá? Então, você vai ter 4 LDOs e 4 LOAs desenvolvidas dentro dos 4 anos de vigência do PPA. Rodou aqui 4 anos em LDO-LOA, LDO-LOA, LDO-LOA e LDO-LOA. Nós, após esses 4 anos, elaboramos um novo PPA e aí rodamos de novo nesse ciclo aqui, tá? Então, a gente fica sempre com essa configuração, deixa eu só apagar, fica sempre com essa configuração que nós temos aqui no slide, tá? E aí, a avaliação e controle pelo Poder Legislativo com auxílio do... com auxílio do Tribunal de Contas, tá, gente? Então, aqui, esse é o ciclo orçamentário ampliado para o conhecimento aí de vocês. Pode haver cobrança na hora da prova. Vamos praticar, então, nesse bloquinho de introdução, número 1, o processo orçamentário inicia-se com a elaboração da proposta orçamentária, seguida de sua discussão e aprovação, até as etapas de execução, controle e avaliação dessa execução, e sua duração tende a superar um exercício anual. E aí, o que vocês acham? Processo orçamentário inicia com a elaboração, pessoal, da proposta orçamentária. Aqui nós estamos no ciclo de 4 fases. Você sempre tem que identificar em que ciclo que você está. Se é o de 4, se é o de 8, né?
Quando ele quer cobrar o de 8, ele vai trabalhar com a elaboração do PPA, com a elaboração da LDO. Quando ele já traz direto, que inicia com a elaboração da proposta orçamentária, o que é proposta orçamentária? Lei orçamentária anual, tá? Então, isso aqui você já sabe que é o ciclo da LOA. Então, inicia com a elaboração, seguida da discussão e aprovação, sim, até as etapas de execução, que é a terceira etapa, controle e avaliação, que são a quarta etapa, e sua duração tende a superar um exercício anual? Óbvio, claro que sim, claro que sim. Por que o processo tende a superar um exercício? Porque necessariamente um exercício é só a minha execução. Só a execução é um exercício. Então, isso aqui está antes de um exercício, isso aqui está depois do exercício. Então, necessariamente, eu já tive ali 3 exercícios, tá? Então, tende, com certeza, a superar um exercício. Letra. Número 2. O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a sua apreciação final. Ciclo é o período de tempo em que a gente processa as atividades típicas desde a concepção até a apreciação final? Sim, né? Correto isso aqui, até lá a nossa avaliação, nosso controle, tá? Esse termo apreciação final foi utilizado ali como sinônimo de avaliação e controle e a banca manteve isso aqui como correto, tá? 3. O processo orçamentário a que estão sujeitos os entes públicos, conforme legislação brasileira, é cíclico. Uma das particularidades do processo é que, letra A, os atos estão sujeitos a controle interno e externo? Com certeza. Todos os atos do processo estão sujeitos tanto ao controle interno quanto ao controle externo. Isso aí é uma regrinha básica de atos públicos, né? De atos da administração. Letra B. As competências dos poderes são alternadas a cada ciclo? Pessoal, competências alternadas a cada ciclo significaria que em um ciclo o executivo elabora, no outro ciclo o legislativo elabora. Tá? Você fica alternando as competências, não alterna as competências. Vocês têm sempre as mesmas competências nas mesmas fases. O que você alterna ali é porque o executivo tem as competências fixas e o legislativo também. Então você fica executivo, legislativo, executivo, legislativo. É isso que alterna. Mas não que você tenha alternação? Não, né? Não existe essa palavra, agora me deu branco aqui. Não que você tenha alteração de competências, tá? Então aqui é errado. Letra C. O ciclo começa com a aprovação da LDO? Não, gente. Aqui, nesse caso, se ele está mencionando a LDO, então significa que ele está trabalhando com ciclo ampliado. O ciclo começa com a aprovação do PPA, tá? Se for o ampliado, é o PPA. A LDO está sempre no meio. Letra D. A execução do plano plurianual coincide com o período de um mandato eletivo. Nós vimos isso no bloquinho de PPA. Não existe coincidência da execução do PPA com o mandato. Nós temos uma desconexão, porque o PPA inicia sua vigência no segundo ano do mandato e finaliza sua vigência no final do primeiro ano do mandato seguinte. Então, nós sempre temos a desconexão do mandato e do PPA, tá? Isso para não termos a quebra de continuidade das ações e dos programas. Letra E. Os prazos de elaboração e aprovação dos orçamentos são os mesmos para todos os entes federativos? Não, né? Os prazos aqui não são os mesmos, eles podem ser diferenciados. Cada constituição, cada lei orgânica pode trazer prazos de aprovação, de elaboração, de discussão, né? Retorno para sanção, diferentes do que a gente tem na Constituição Federal. Não é obrigatório que sejam todos os mesmos prazos, tá? Então, letra A, o nosso gabarito. É isso, né? Só fizemos aqui uma introdução para você se encontrar no nosso ciclo orçamentário, entender o que a gente está falando, para daí, efetivamente, no próximo bloco, nós entrarmos na elaboração e no planejamento das nossas leis, tá? Então, espero vocês. Até!